Ok, pessoal, então agora estamos caminhando para o final desta aula, é a parte 3, e o tema então desta aula 3 é anjos caídos. Vamos para algumas considerações importantes. Primeira consideração que nós devemos fazer a respeito deste assunto. Primeiro, Deus não criou Satanás na forma que é hoje. Importante que fique claro isso, porque há muita controvérsia. As pessoas acham que Deus mesmo criou esse ser maligno. Não, nós vimos que ele criou um ser perfeito, belo, formoso. Deus criou um anjo. Qual a categoria? Querubim. Isso é o que Deus criou. Perfeito, sábio e formoso. Segunda consideração, esse querubim experimentou a glória e a presença de Deus. Vejam só, sendo criado por Deus, ele esteve na presença de Deus, ele conheceu a Deus, ele viu a glória, a majestade do Criador. Então ele esteve ali na presença do Criador, o ser máximo deste universo. Ele era perfeito e ele era um adorador do seu Criador. Assim como os demais anjos, como nós já vimos, eles agem na adoração, são seres que adoram o Criador na sua majestade. Este querubim também tinha esta função, este papel de adorador diante do Senhor. Ele esteve no jardim de Deus, como nós já vimos, na presença de Deus em perfeita adoração. Ele conhecia a Deus no profundo. Ele conhecia o seu Criador e deveria ter permanecido nesse estado. Entretanto, ele não permaneceu, não sabemos o motivo pelo qual ele não permaneceu. Qualquer ideia que nós venhamos propor aqui seria mera especulação, mas a Bíblia é clara em dizer então que ele caiu, então houve a queda. Outro ponto, ele mantinha plena comunhão com Deus e foi ungido como querubim da guarda. Então havia essa comunhão, assim como Deus ao criar o homem também. Havia plena comunhão com Deus. O homem andava com Deus. Os anjos andavam com o Senhor, eles adoravam o Criador. E ainda ele foi perfeito durante um tempo, porém não permaneceu na perfeição. É isso que nós não sabemos. O motivo pelo qual ele não permaneceu na presença e nessa perfeição que Deus o fez. Mas ele pecou contra Deus, ele falhou, ele foi insubmisso, houve rebelião, houve desobediência e não soube guardar o coração da iniquidade e da violência. Veja que interessante, ele se tornou um ser violento, ele não conseguiu se guardar, se proteger dessa ação que brotou no seu coração. O seu coração se ensoberbeceu por causa da sua própria beleza, por causa da sua própria formosura. Aqui fica uma grande lição para nós. Nós não devemos partir para a soberba. Deus não aprova os soberbos. Pelo contrário, Deus aprova os corações humildes. Vejam, este ser agiu de forma soberba, de forma maligna, de forma que não agradou o coração de Deus. Nós vamos ver também que ele corrompeu-se, ou melhor, nós já vimos, né? Ezequiel escreveu isso, corrompeu-se por causa do seu resplendor, a majestade divina, a glória de Deus. Quando a gente vê ali em Êxodo Moisés indo até a presença de Deus, a Bíblia relata que o rosto de Moisés ficou resplandecente. Mas Moisés mesmo não sabia disso. Mas aqueles que o viram esse resplendor da glória de Deus. Porém, Satanás, este ser aqui maligno, por causa da sua queda, na sua queda, ele corrompeu-se. Isso foi uma das causas da sua queda. O fato de corromper-se por causa do seu resplendor. Por causa da iniquidade e injustiça,
ele profanou a santidade de Deus. Aqui fica uma outra lição para nós. O cuidado que nós devemos ter com relação às coisas do Senhor, com relação à obra do Senhor. Essa palavra profanar significa destruir aquilo que é santo, significa causar algo, impedir que a santidade de Deus se manifeste, profanar, operar ali de uma forma injusta, de uma forma pecaminosa, e isso aconteceu no coração desse ser maligno de Satanás. E por causa de toda essa ação maligna, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a queda dele, como Ezequiel relatou aqui. Ele foi desprovido da sua glória, ele foi lançado por terra, e hoje o que nós temos é este ser operando. Esse ser como sendo aquele que está agindo na atmosfera terrestre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, ele vai falar essa questão das potestades malignas operando nas regiões celestes. Você vai ver aqui no capítulo 6 da sua carta aos Efésios, não é? Quando Paulo fala da questão da armadura de Deus, ele nos dá algumas orientações aqui, e ele fala o seguinte, que quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja o conselho de Paulo, Efésios 6, 10. No versículo 11, ele também vai nos ensinar a respeito da armadura. Ele fala então, revesti-vos agora de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Satanás e seus demônios operam nestas regiões atmosféricas, ou seja, regiões que envolvem o planeta Terra, e nós estamos debaixo dessa ação maligna. Entretanto, para o salvo, para o crente, há uma armadura que nós trataremos mais especificamente numa outra aula, a questão da armadura que Deus coloca à nossa disposição. E essa armadura é de Deus, Paulo deixa isso claro, a armadura é de Deus, nós devemos nos revestir, ou seja, nós devemos nos vestir dessa armadura para nós ficarmos firmes no dia mal, porque nós estamos mergulhados numa terra envolvida por Satanás, por demônios, por seres malignos que estão prontos para nos devorar como um leão que ruge, não ao ponto de nos atingir, porque nós temos o poder de Deus operando em nós. Nós temos o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Nós temos a redenção em Cristo, nós temos a justificação. E Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas Satanás, se ele pudesse, ele operaria e destruiria os filhos de Deus. Porém, nós temos a proteção de Deus, assim como Jó tinha uma sebe viva, uma cerca viva que o protegia, nós também somos protegidos pelo nosso Deus. Por isso, Satanás não pode nos atingir. Assim nós terminamos esta aula e então, logo mais, você poderá acessar a quarta aula deste conteúdo.